Eu vou repetir. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas preciosas, pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Para a gente entender um pouco sobre o que está falando aqui, sobre esta parábola que Jesus falou, é preciso entender algumas coisas no passado que aconteciam. Quando fala assim que o homem encontrou um tesouro escondido, antigamente, principalmente em tempos de guerra, havia assim muitos conflitos, principalmente lá na Palestina, naquele lugar. Então, líderes de famílias, os homens de família, os líderes de família, eles escondiam os seus valores, ou até tudo que eles possuíam, né? Porque antigamente não tinha banco, não tinha essas coisas. Então, era tudo mesmo dentro de casa, né? Debaixo do colchão, sei lá se tinha colchão. Mas eles pegavam e enterravam esses valores. Enterravam tudo que eles achavam de valor, para que, se acontecesse alguma coisa ali na propriedade deles, né, algum ataque, alguma coisa assim, tudo estivesse protegido, eles não sofressem a perda, né? Aquilo não virasse um despojo, né? Não virasse algo que eles veem, que antigamente era costume isso, né? Eles pegavam tudo do inimigo e, às vezes, distribuíam entre eles. Só que o que acontecia é que, no meio daquele conflito, poderia acontecer do homem de família, aquele senhor que enterrou, aquelas pessoas que enterraram aquele tesouro, morrerem. E só eles sabiam aonde estava o tesouro. Então, era comum isso acontecer, né? Sim, comum não, isso poderia acontecer, né? As pessoas daquela família, daquela propriedade, não saberem aonde está a localização daquele tesouro e aquilo virar um tesouro perdido. E passaria a propriedade para outras pessoas, de geração em geração, e aquele tesouro está lá perdido. Às vezes nem sabem mais da existência. E quando Jesus usou essa parábola, ele usou essa expressão, ele quis levar para o contexto que aquela época passava, para que aquelas pessoas pudessem entender. E um fato interessante também, que Jesus falou essa parábola para os discípulos, né? Ele levou para os discípulos. Ele falou as outras parábolas para as pessoas que estavam acompanhando, mas em um certo momento ele se afastou com seus discípulos e disse essa parábola para os seus discípulos. Uma coisa muito que eu quero frisar nesta noite são 3 pontos referentes às 2 parábolas, porque as 2 parábolas, elas têm o mesmo significado. Todos concordam que elas são bem parecidas? Que se trata de um tesouro e que uma pessoa que encontra e vende tudo para ficar com ele. Então, assim, as 2 parábolas, elas remetem ao mesmo assunto, né? E eu quero levantar a questão que aconteceu é que, o primeiro momento, aquela pessoa que encontrou aquele tesouro, ele escondeu novamente, né? Ele estava surpreso, ele não buscava o tesouro, ele estava ali surpreso, ele estava arando aquela terra, ele estava trabalhando naquela terra, por qualquer situação. Ele poderia ser um empregado, ele poderia ser um arrendatário. O que nós sabemos é que aquela terra não era dele, né? E ele estava ali no momento do seu dia a dia e ele encontrou esse tesouro. E o que ele fez? Ele escondeu novamente, né? Isso nos faz pensar em olhar para nós, sabe, irmãos? Eu estava orando e, Senhor amado, Jesus, o que eu vou fazer? É tão pequenininho, né? Tão simples, mas eu sei que tem um tesouro aí que o Senhor quer falar para nós. E o Senhor falou muito ao meu coração que essa atitude dele esconder este tesouro nos fala assim de profundidade, de algo de olharmos para dentro de nós, irmãos. Eu quero te dizer nesta noite
que nós devemos colocar Jesus, sairmos do centro das nossas vidas, lá do fundo do nosso coração, às vezes do controle das nossas vidas, e colocar Jesus, sabe? Colocar Jesus dentro do nosso coração e deixar que Ele pulse a vida dele, amém? Que Ele pulse a sua vida, que Ele pulse o seu amor, que Ele te inunde novamente, amém? Ou que Ele te inunde pela primeira vez, se você está aqui pela primeira vez. Quando esse homem escondeu, isso nos gera, se ele estava enterrado, quer dizer que ele estava profundo, certo? Ele estava enterrado na terra, ele estava numa certa distância da superfície. E ele resolveu novamente colocar aquele tesouro ali, guardado. Né? Nos fala de guardar a palavra de Deus em nosso coração. Nos fala de guardar o Senhor em nosso coração. O que a Bíblia diz que quem a Bíblia caracteriza que ama o Senhor? É aquele que guarda os seus mandamentos, que guarda a sua palavra, que guarda os seus princípios e os segue. Nessa noite eu quero frisar isto. Deixe que Jesus pulse a vida dele. Deixe que Jesus transforme a sua vida. Guarde sim a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, sabe? Busque a palavra, esse tesouro. Há tantos tesouros aqui, irmãos. Há tantos tesouros aqui. Busque essa palavra, guarda ela no seu coração e deixe que o Senhor pulse a sua vida em você. Pulse a sua vida em você. Que o seu DNA, que o sangue de Jesus pulse em você, trazendo o seu DNA, te fazendo parecido com Ele, amém? Te fazendo mais parecido com Ele. Outra coisa que ele falou, que a gente pode notar nesta parábola, é que ele entregou tudo o que ele tinha para manter, para ter aquilo, para manter o seu tesouro. Ele entregou tudo, tudo que ele tinha, tudo que ele possuiu, tudo que ele conquistou, ele entregou, porque ele reconheceu que aquele tesouro era muito valoroso. Era muito valoroso. E quanto de nós, irmãos, a gente ouve uma expressão e é muito verdade mesmo. Hoje eu estou aqui testificando desta verdade, que o Senhor fala muito com o preletor antes de o preletor falar com a igreja. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Sabe, eu quero te dizer nesta noite que essa palavra é para mim. É para mim sim, é para nós como igreja, amém? Você é a igreja do Senhor? Aleluia. Então essa palavra é para nós. E quantos de nós temos a oportunidade de viver este amor? Temos a oportunidade de viver o reino de Deus, de viver Jesus, sabe, de conhecer a Jesus. Eu não tenho maturidade para lidar com isso, não. Ana Gabriela, linda. Aleluia. Não é o primeiro, né, Ana? Pois é, voltando. Quantos têm a oportunidade de conhecer ao Senhor? E tantas coisas o atrapalham, tantas coisas vêm primeiro na nossa vida. Né? Quantas coisas nos chamam mais a atenção do que esse tesouro, irmãos. Esse homem, ele entregou tudo que ele tinha por este tesouro. Quantos aqui já entenderam que este tesouro é Jesus? Quantos aqui já entenderam que este tesouro é o reino de Deus? É a sua justiça? É o seu amor? É um tesouro muito valioso. E o que nós temos feito para vivermos este reino? O que nós temos feito para vivermos a Jesus? Porque é isso que Ele nos ensina. O que nós temos feito para viver o reino de Deus? A salvação, Ele nos deu. Veio dEle. Se você ler todas as parábolas, você vai ver que Jesus fala mais do que do reino do que da salvação.
Ele fala mais do reino de Deus do que da salvação. Por quê, irmãos? Porque a salvação foi Ele que nos deu. Ele já nos deu. Ele já conquistou por nós. Foi Ele que, por amor a nós, se entregou na cruz. Foi pregado ali, sabe? Foi homem de dores, tomou a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa condenação, as nossas feridas, e levou sobre si. E conquistou o que para nós? Os céus, a salvação e o direito de estarmos na presença de Deus. E ele fala muito sobre o reino de Deus com seus discípulos. Isso não é algo que é uma coincidência, irmãos. Ele queria ensinar para os seus discípulos e para a igreja do Senhor, que graças aos seus discípulos foi disseminada a igreja do Senhor, foi edificada a igreja do Senhor. Ele queria ensinar para buscarmos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é só os céus quando Ele vier nos buscar. O reino de Deus, ele é estabelecido por nós, pela igreja do Senhor. A Bíblia nos chama de pés do Senhor aqui na terra. Você é um pé de Deus aqui na terra. Você é um pé do Senhor aqui na terra. E você tem sido um pé do Senhor aqui na terra? Você tem vivido o reino de Deus? Você tem buscado o reino de Deus? Nós temos buscado o reino de Deus, nós temos vivido o Senhor. Só é possível buscar o reino de Deus, viver o reino de Deus quando nós conhecemos o Rei, Jesus. É necessário que Ele reine em nós. É necessário que Ele reine em nossas emoções, é necessário que Ele reine em nossas vontades, é necessário que Ele reine em nossas vidas, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você é um agente da paz, você é um agente do amor, você é um agente do reino de Deus, de tudo que tem lá. Ele nos deu como um presente para vivermos aqui, na terra. Amém? Glória a Deus. Devemos refletir sobre isso. Devemos refletir e olhar para dentro de nós. Não há tempo mais. Está aí. Pode ser que Ele venha ou pode ser que morramos. Você sabe o seu dia de amanhã? Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei o que está por vir. Não há tempo mais. É tempo de analisarmos. É tempo de olharmos para nós. É tempo de refletirmos sobre o que temos vivido. Se é o reino de Deus ou se é o reino desta terra. É tempo de nós decidirmos a quem servimos. Se servimos ao Rei, se servimos ao Senhor ou se servimos a este mundo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Isso é enganação do diabo. Não tem meio termo. Eu vou à igreja no domingo. E durante a semana eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aquilo outro, e tenho que ir na festa, né, jovens? Ó, jovens. Vocês são fortes, jovens. Quantos jovens nós temos aqui? Não, mas não parece mesmo. Quantos jovens nós temos aqui? Está tudo meio assim. Somos fortes. Não porque isso vem de nós, mas porque Ele é em nós, amém? E é tempo de nós decidirmos a não andar em cima do muro. Irmão, não fica aí não. Não fica aí. Não fique em cima do muro. O que a Bíblia fala? Que o Senhor fala daqueles que estão mornos? Que Ele está a ponto de vomitar. Que tristeza. É tempo de nós decidirmos a quem servimos. Ou é tempo de nós nos aquecermos e seremos mais aquecidos pela presença do Espírito Santo, pelo fogo de Deus. Ou você escolhe em ser frio. Mas você precisa decidir nesta noite. A qual Senhor você tem servido?
a qual Senhor você quer servir. A palavra de Deus diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Deus não se esconde de você. Deus não se esconde de nós. Quantos aqui às vezes têm a experiência de estar lá orando, 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 e ai, Senhor, orando, orando, orando. Parece que Deus não quer falar comigo, Deus não quer me ouvir, Deus não... Irmãos, persevere. Sabe que tem um texto que eu esqueci a referência, que Paulo fala, ele fala assim, eu vou falar em minhas palavras, busca o Senhor mesmo que tateando. Busca o Senhor mesmo que tateando, mas busca o Senhor. E muitas vezes na nossa vida, e não é porque o Senhor está longe de nós, ou Ele não quer nos ouvir, isso vem de nós mesmos. Nós que nos afastamos, nós que estamos cansados, nós que temos problemas, nós que não temos fé muitas vezes, mas mesmo que tateando, mesmo que seja um momento difícil, mesmo que tateando fala quando uma pessoa está cega, e ela vai andando assim, ó, e vai tateando para poder chegar em algum lugar, para saber o que tem ali. Então, mesmo que tateando, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você vai achá-lo. Você vai achá-lo. É como cavar um poço. Você vai cavando, você vai cavando, você vai cavando, e uma hora a água vai jorrar. Amém? Vai jorrar. É necessário o nosso comprometimento. Deus não se adequa à nossa geração do micro-ondas. Porque nós somos assim, imediatistas, né? A gente acha que põe o joelho no chão e já tem que vir fogo sobre nós. E não, irmãos. É necessário buscá-lo, buscar a face de Deus. É necessário leitura da palavra. Para conhecer a Jesus é necessário ler a palavra de Deus. Deus fala assim conosco, está aqui. Ele fala conosco. Está aqui as suas palavras. E ela é a verdade para nós. Ela é viva e ela é nova a cada dia. Ela é nova a cada dia. Quantos já tiveram a experiência de ler um texto e falar, meu Deus, mas eu nunca reparei nisso aqui? Senhor amado, a gente até chora. Isso é o Senhor falando com você. Não vamos abrir mais os nossos lábios para dizer que Deus não fala conosco, irmãos. Porque Ele fala, está aqui, Ele fala conosco. Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mesmo quando nós não queremos estar, Ele está lá. Ele nos olha. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Ele é fiel mesmo quando não somos fiéis. Ele nos ama mesmo quando nós estamos ali, na lama. Ou até mesmo no pecado. Ele nos ama. É um amor incompreensível. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, e ele contando um testemunho de um pastor, que ele estava passando por uma situação muito difícil, e o pastor Luciano Subirá sabia o que estava acontecendo na vida dele, e orou muito por ele naquele momento. E ele percebeu que alguma coisa aconteceu com aquele pastor, enquanto ele estava orando. E depois esse pastor testemunhou que teve um encontro com Jesus, que ele viu Jesus e a sua face era amor. Era amor. Assim, não é nada diferente do que a Bíblia diz para nós, mas trazendo assim algo mais assim, de nós mesmos, de homens, né? Uma experiência que esse pastor teve. Ele diz que ele não consegue dimensionar que amor é esse. Que tamanho amor. Eu nunca vi nada igual. Às vezes alguma coisa que esse pastor estava passando relacionada a isso, né? E ele disse que depois disso era palpável a mudança na vida desse homem. Né? Que privilégio, né, irmãos? Ver a face de Jesus e ver o amor de Jesus assim. Ele não soube nem explicar o que ele viu. Que privilégio. E nós podemos ver na vida de Paulo, né, que antes era Saulo, tudo isso que, exemplificando, testificando essa parábola. Né, o encontro de Saulo com Jesus foi assim tremendo.
Quem era Saulo? Saulo era um fariseu. Ele se dedicou a estudar a lei. Desde jovem, ele foi para outro lugar, acho que Gamaliel, para a escola de Gamaliel, para estudar sobre as leis. E ele se tornou um fariseu. O que é ser um fariseu? É um defensor da lei e do seu cumprimento. Um defensor da lei e do seu cumprimento. E ele se dedicou a isso, ele era muito respeitado, era muito inteligente, muito sábio, muito conhecedor. E ele perseguiu a Jesus, perseguiu os cristãos, né? Quando fala perseguição a Cristo, né? Perseguiu os cristãos, era como se perseguisse a Cristo, assim Jesus se coloca, né? Você está perseguindo a mim. E ele até testificou a morte de Estevão. As vestes de Estevão foram parar nos seus pés. Então, ele testificou e ele que deu o seu aval para que tudo aquilo acontecesse. Porque ele era um homem da lei espiritual. Né? Ele era um homem, como se diz, de alto escalão. E ele, a caminho de Damasco, os fariseus, né, chefes, lá, os sacerdotes, mandaram ele para Damasco para poder perseguir. Ele teve um encontro com Jesus. Sabe como que Jesus apareceu para ele? Era meio-dia. Ele relata isso lá em Atos 26 para um rei. Ele dá testemunho do seu encontro com Jesus para um rei, que eu esqueci o nome dele. Ele encontra com Jesus ali. Era meio-dia e ele fala assim: Rei fulano, a sua face brilhava mais do que o sol. Você já olhou para o sol meio-dia? Quem já conseguiu olhar para o sol? Qualquer hora do dia. Pois ele testificou, ele testemunhou que a face de Jesus brilhava mais do que o sol. Coisa maravilhosa, irmãos. Ali não há trevas. Quando Jesus brilhou para Saulo, acho que iluminou tudo dentro da vida dele. Tudo na vida dele. E sabe o que Jesus falou para Saulo? Por que você me persegue? E Saulo, quem é você? Quem é o Senhor? Não te conheço, não te persigo, não, né? Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Tá vendo, irmãos? Tudo que acontece com você é coisa de Deus, viu? Tem que falar. Aliás, vamos reformular. Tudo que acontece com você é problema de Deus. Amém? Assim Cristo se colocou. O que estava acontecendo com os cristãos era o que estava acontecendo com ele. E ele pegou e falou para Saulo, naquela situação, ele ainda era Saulo: vai e anuncie tudo o que eu te falei, tudo que você viu. E ainda o que eu vou te mostrar. Pensa, ele já deu um bônus para Paulo. Jesus já deu um bônus para Paulo. Ele já fez a promessa de que mostraria mais coisas para ele, que ele teria mais experiências com o Senhor. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. E assim é a nossa vida cristã, quando nós caminhamos com o Senhor. A nossa caminhada com o Senhor, ela é diariamente, ela tem que ser constante. E assim o Senhor vai se revelando a nós. O Senhor vai se revelando a nós. E nós vamos crescendo de glória em glória. Nós vamos crescendo, amadurecendo, ficamos mais parecidos com o Senhor. Mas é necessário caminhar com Cristo. É necessário conhecer dele. O que Jesus fala? Vinde a mim e aprendei de mim. Jesus fala isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos chama a conhecê-lo. Ele nos chama a aprender dele. Ele nos chama a ser parecido com ele. É necessário buscar ao Senhor. Caminhar com Cristo é conhecê-lo. E ele nos deu um ajudador, amor. Ele nos deu um ajudador. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a Cristo. Devemos buscar a presença de Deus. Quando Jesus falou isso para Paulo, ele disse: há muito mais na minha presença. Há muito mais.
Não é só isso. Há muito mais. Muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos. Há muito mais. E Paulo, ele falou sobre isso. Eu quero até ler, em Filipenses 3. Caiu todos os meus papeizinhos, minhas marcações. É o nervoso, irmãos. Do 1 ao 14. Haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus. Eu os chamo os cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais, eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém seria eu. Ele está falando de sua história. Porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus. Aqui ele chama como seita dos fariseus. Então a gente pode dizer que ele era um religioso. Que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele, e essa maneira se baseia na fé. Eu renunciei todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Amém? Que experiência, que isso nos traz, irmãos. Que isso nos traz. Por isso que eu digo que ele exemplifica muito essa parábola. Porque ele tinha tudo aos olhos humanos, aos olhos da religião. Mas Jesus não é religião, irmãos. Ele é amor. Jesus é amor. Ele é vida. Ele é rei e tem um reino. Amém? E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso e como aquele homem que encontrou um tesouro, ele deixou tudo para trás. Ele fala assim, eu coloquei como se tudo não valesse nada, menos do que nada. Ele ainda fala desse jeito, menos do que nada. Porque aquilo que eu tenho para conhecer em Jesus
para alcançar no Senhor é muito maior. Ele não tinha nem entendimento que aquilo que ele poderia alcançar. Mas ele tem a fé. A fé em Cristo. A fé no Senhor. A fé no Rei Jesus. Amém? E Paulo não andou com o Senhor quando ele era encarnado. Ele não andou com o Senhor. Então, ele foi um homem de fé mesmo, irmãos. Ele teve uma experiência com Jesus, assim como todos nós podemos ter. Como todos nós. E isso Jesus falou, que nós viveríamos coisas muito maiores e faríamos coisas muito maiores. Essa é a promessa para a igreja do Senhor. Essa é a promessa para você, para mim. Mas é necessário conhecer a Jesus. Em tudo, irmãos, em tudo. O princípio é conhecer a Jesus. É conhecer e aprender dele e andar com ele. Para servir a Jesus, nós precisamos conhecer a Jesus. Amá-lo. Amá-lo. Hoje eu estou completando 12 anos de casado. E a gente estava falando, né, que é muito melhor hoje do que antes. De quando nós nos conhecemos. É muito melhor. Porque eu conheço. A gente está assim, se moldando um ao outro, assim, ó. É muito mais fácil. Para viver esse amor, né, íntimo, esse amor, é necessário conhecer. Nós precisamos conhecer a Jesus. Conhecer o nosso cabeça e deixar que ele seja o nosso cabeça. Amém? E Paulo, ele demonstra isso. Ele viveu isto. E ele pregou isso em quase tudo que ele fala que é muito melhor servir ao Senhor do que aquilo que ele viveu. Lá em Colossenses 3, ele fala dos segredos escondidos em Cristo e que ele quer nos revelar. Ele usa, acho que até os tesouros, ele usa essa expressão, os tesouros escondidos em Cristo. Ele quer nos revelar. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei daquela brincadeira até o pessoal faz muito na Páscoa, né? Da caça ao tesouro. De procurar ao tesouro. Você tem ali um mapa cheio de perguntas, cheio de enigmas, né? E você vai estudando e você vai conversando às vezes com o seu próximo e vai ali e descobre, até descobrir o tesouro. Quem já brincou disso? Quem não brincou não teve infância, que é muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente sabia que tinha um tesouro, que tinha alguma coisa. E a gente buscava, estudava, conversava. Isso nos fala também de um relacionamento, irmãos, com a igreja. Nos fala do relacionamento com a igreja. Quando Paulo cita isso lá em Colossenses 3, ele fala, né? Eu esforço-me para que vocês entendam isso, né? Para que vocês vivam esse amor, né? E juntamente uns com os outros busquem os tesouros escondidos em Cristo. Busquem conhecer a Jesus, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que tem nele, aquilo que ele tem para você. Juntos, em unidade, ele usa essa expressão. Para que vocês conheçam os tesouros escondidos em Cristo. Ó quão profundidade das riquezas, o conhecimento de Deus, amém? É algo que nós realmente não podemos dimensionar. Não conseguimos nem expressar. Amém? Ele entregou tudo o que tinha. Paulo se absteve de tudo o que tinha. De tudo que ele aprendeu. De tudo que ele estudou. Vai saber quantos anos Paulo tinha. A Bíblia relata? Acho que a Bíblia não relata quantos anos Paulo tinha. Não, né? Quantos anos Paulo tinha, às vezes, de estudo? De vivência? De tudo, irmãos. Ele se absteve de tudo quem ele era. Ele se esvaziou de si. Se esvaziou de si para poder se encher de Cristo. Para poder aprender tudo de novo. Isso não é fácil não, irmãos?
Quantos aqui culpam a sua criação pelo seu estilo de vida? É só eu não. Ah, mas eu fui criada assim, é tão difícil. Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. É tão difícil. Está vendo que não tem desculpa para nós, irmãos? Não tem desculpa para nós, não. Para isso tem um perdão, para isso tem a renúncia, para isso tem a humildade, para que nós renunciemos de nós mesmos e aprendamos de Cristo, amém? Se você tem Jesus no seu coração, se você o aceitou como seu Salvador, é isso que Ele tem para nós. É isso que é necessário nós fazermos. Que nós diminuamos e que Ele cresça. Que Ele cresça. Que Ele cresça cada vez mais. E era isso que Paulo fala aqui. É isso que Paulo fala aqui. Que Ele cresça em mim. Que Ele cresça em mim. Que Ele cresça em mim. Que eu possa aprender dEle cada dia mais. Que eu tenha mais dEle a cada dia mais. Até eu chegar lá no céu. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Até já me perdi aqui onde eu estava. Outra coisa que Paulo fala é que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uau! O viver é Cristo e o morrer é lucro. Crucificado, ele fala, crucificado já estou com Cristo. E a conquista do reino de Deus, irmãos, ela requer entrega. Ela requer entrega, ela requer renúncia. Ela requer abstermos de tantas coisas de nós mesmos. Sabe, eu quero que você pare e pense, eu fiz esse exercício na minha casa. O que tem te prendido? O que tem te feito olhar para trás? O que tem se colocado como muralha para que você prossiga na caminhada com Cristo? Para que você viva aquilo que Ele te escolheu, o propósito dEle para a sua vida. Para que você viva o momento, para que você viva a vida que Ele tem para você viver. Porque nós somos chamados segundo um propósito. Cada um aqui tem um propósito diante de Deus, um propósito de existência. O que tem nos prendido? O que tem nos prendido, nos amarrado? Porque hoje é tão difícil, não é? Hoje são tantas paixões, irmãos. Não é só o que diz as impurezas. São tantas coisas que tiram nossa atenção, que tiram o nosso foco, que nos tiram do lugar onde Cristo quer que estejamos. São tantas coisas. Podemos começar pelas redes sociais. Quanto nós perdemos tempo na rede social e poderíamos estar orando, poderíamos estar sendo luz do Senhor ali no nosso lar. Você foi chamado para conquistar o reino de Deus ali na sua casa, para estabelecer o reino de Deus no seu lar, para estabelecer o reino de Deus no seu trabalho, para estabelecer o reino de Deus aqui neste lugar. Deus tem um chamado para cada um de nós. E Paulo fala, para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Ele está mais falando aqui, eu preferia estar lá junto dele. Queria estar lá junto do Senhor Jesus, lá é muito melhor. Ele tinha esse entendimento, essa revelação. Mas já que estou aqui nessa terra, que eu viva a Cristo, que eu fale de Cristo, que eu estabeleça o reino de Deus, que eu ensine as pessoas a amar, que eu ensine sobre o amor de Jesus, que eu ensine, que eu fale dele, que eu viva ele, que as pessoas vejam ele em mim. É isso que quer dizer viver para Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Pela vontade dele, ele queria estar lá com Jesus, lá no céu. Porque ele já tinha entendimento do que estava preparado para ele. E como ele falou aqui, não é porque ele era bom, porque ele sabia, porque ele era um genuíno hebreu,
um genuíno judeu, não era por isso, é porque Cristo conquistou por ele. Porque Jesus conquistou para ele. Porque é por meio de Cristo, por meio da sua bondade, do seu amor. Amém? Amém. E nós precisamos, como eu disse no início, decidir a qual Deus servimos. Em que lugar queremos estar. É tempo de decidir. É tempo de decidir por Cristo. É tempo de decidir pelo Senhor, amém? O Senhor nos chama a sermos mordomos dele aqui na terra. Eu disse no início que nós somos os pés de Deus, que a igreja é os pés de Deus aqui na terra. O que é ser um mordomo? Ser mordomo não é ser dono, é diferente. Ser mordomo é ser um administrador de tudo que o dono tem. De tudo que o dono tem. Ele administra, ele cuida de tudo, de tudo. Ele nos chama a ser mordomos em nossa casa. Pais, cuide de seus filhos. Cuide dos seus filhos. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. O Senhor nos deu essa responsabilidade de cuidarmos, de ensinarmos dele, de que eles sejam flechas que acertam o alvo, de que eles conheçam a Jesus, de que eles conheçam o amor de Deus. E isso é nossa tarefa. É a nossa tarefa. Quantos pais temos aqui? É um desafio mesmo, irmãos. Eu sou mãe. É um desafio. Porque eu também estou aprendendo. Eu falei para o Senhor, mas eu estou aprendendo também. Estou caminhando com o Senhor, estou aprendendo. Mas é isso. Seja um mordomo de Deus na vida dos seus filhos. Esposo, seja um mordomo de Deus na vida da sua esposa. Esposa, seja como é que fala, Rose? Uma mordomo? Uma mordoma? Seja uma governanta. Seja uma governanta no seu lar, na vida do seu esposo. Seja um mordomo de Deus no seu trabalho. Seja um mordomo de Deus aonde Deus te levar. Na sua família. Seja um mordomo de Deus aqui na igreja, irmãos. E Deus, Ele não nos deixa aqui só assim, seja o meu mordomo. Ele nos deu recursos. Ele nos deu dons. Nos deu talentos. E é para isso. É para ser usado na edificação da igreja. Quem é a igreja? Nós. Na edificação de vidas. E na edificação desse trabalho. Você sabe o que o Senhor falou para aquele servo que guardou o seu talento, que enterrou o seu talento? Ele falou o quê? Ele falou, servo mau. Servo mau. Nossa, irmãos, eu quero chegar lá no céu e ouvir serva boa e fiel. Entra no gozo do Senhor. Que tristeza, irmãos, é chegarmos lá no céu e ouvir essas palavras. Que tristeza. Que tristeza. E não há desculpa para nós. Ah, mas eu não sei aonde, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei. O que o Senhor manda fazer? Buscar, que Ele vai te revelar. Busca que Ele vai te falar, Ele vai te revelar. Mais uma vez eu digo, Ele não se esconde de nós. Deus não está brincando de esconde de nós. Ele vai te revelar, Ele vai te instruir. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. Guia-me, Senhor. Será que nós temos deixado sermos guiados pelo Senhor para vivermos o propósito de Deus para nós? Será que nós temos deixado sermos guiados por Ele? Ou a gente é teimoso e está ali, não, Jesus, me dá aqui, me dá aqui. Eu não quero ir para esse lugar, eu quero trabalhar ali. Eu não quero, eu quero ali. Será?
é necessário se entregar. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. É uma receita. É uma receita. Essa música é uma receita, irmãos. É necessário colocar os pés. É necessário decidirmos ir. E deixarmos sermos guiados. É fácil não, né? A música fala assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem... Imagina a experiência de Pedro lá, Jesus chamando ele para fora do barco, aquela tempestade, aquela coisa, e vem, olha para mim, vem, pode vir. E Pedro, né, na natureza dele, né, eu vou. Ih, vou mesmo, ninguém me segura. Aí ele vai. Aí chega lá, aí ele olha para a água, ele olha para os ventos, ele olha para tudo e não olha para Jesus. O que acontece com ele? Ele começa a afundar. Jesus tem misericórdia de mim, me puxa de volta. E Jesus estende a mão, irmão. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. Ele demonstra sua misericórdia, a sua bondade ali. O viver é Cristo, irmãos. O viver é Cristo, ainda mais neste mundo. As coisas não vão melhorar, irmãos. Não vão. Não é uma profecia isso aqui. Não é algo assim que eu estou falando contra, que eu estou declarando. Mas a Bíblia nos ensina. E é algo que a todo momento nós devemos pensar em cada situação que nós vivemos. Todo mundo aqui passa por uma aflição. Todos nós somos afligidos. Todos nós temos dificuldades. Mas a diferença é a decisão que nós tomamos. Se é de olhar para Jesus, se é de olhar para Cristo, se é de amar a Jesus. O que é amar ao Senhor? É guardar as suas palavras, os seus princípios, é guardar os seus mandamentos e segui-lo. Se é olhar para Ele ou se é para olhar as circunstâncias. Esse ano para mim foi, começou difícil. Eu não imaginava mesmo. Tantas coisas aconteceram lá em casa. Eu estava falando para você, Deus, que coisa, todo difícil. Todos sabem que a Mariane passou mal esses dias. Desde janeiro ela vem passando mal. E eu tenho um testemunho da primeira vez, que foi em janeiro. Foi dia 5 de janeiro, me marcou muito. Que ela passou mal. E meu marido não me ligou na hora, não, que ele não queria me assustar. Eu fiquei brava demais com ele. Ele levou ela passou mal, ela deu uma crise de ausência, tipo uma epilepsia. E aí ela deu essa crise e ficou fora dela por 4 horas. Por 4 horas. Então isso nunca tinha acontecido, a gente achou que ela tinha tido um derrame, porque os sintomas que ela apresentava eram de uma pessoa que tinha tido um derrame. Ela estava com aquela voz lenta, assim, ela perdeu as suas funções, assim, perdeu as suas funções. E eu olhava assim para ela, eu não sabia nem orar. Eu não tinha palavras, um temor no meu coração, assim, e eu pude viver essa luta dentro de mim, em me render àquela situação, ao desespero, porque é algo que eu não tinha como fazer nada. Eu não era capaz de nada. De nada. E essa luta dentro de mim, me render a esse desespero, sabe, em questionar, ou seguir por outro caminho, confiar. E a todo momento eu falava para a minha alma, quieta alma. Meu Deus é o meu Salvador. É isso que eu prego. É isso que eu falo, que meu Deus é o meu Salvador. Ele é o Salvador da minha casa. A minha filha é de Deus, a minha filha é dele.
A minha casa é do Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu só sabia falar isso. E para mim mesmo. E para ela. Ela fazendo lá a ressonância, aquele barulhão. E eu orando com ela. Pus a mãozinha no pezinho dela. Eu fiquei tão assustada com aquela máquina que eu nunca tinha visto alguém fazer um exame daquele. É muito barulhento. E ela não se movia. Uma criança, né, que em sua normalidade, ela ficaria meio inquieta ali dentro. Ela tinha que parar e repetir, ou às vezes até dar um sossega-leãozinho para ver se terminar, né? E eu só sabia repetir, eu não conseguia falar mais nada. O Senhor é o meu Salvador. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu falava isso o tempo inteiro. E meu marido me abraçava assim. E uma hora ela voltou. Voltou depois de 4 horas. É algo até que os médicos não souberam. Porque geralmente essas crises são bem rapidinhas. E ela teve outras e é bem rápido. Depois de 4 horas ela voltou. Voltou assim, queria ir embora, não queria ficar no hospital. Sabe, mas eu vi a mão de Deus, irmãos. Eu quero muito agradecer aqui pelas orações dos irmãos, porque vocês foram atendidos em suas orações. A oração de um justo tem muito efeito. Tem muito efeito. Eu quero muito agradecer os irmãos. E eu testemunho aqui que em todas as outras crises, que enquanto eu não falei com os irmãos na igreja, enquanto eu não falei, parece que o negócio não fluiu. Sabe, isso é unidade, isso é amor, isso é oração da igreja, amém? Eu agradeço muito os irmãos mesmo, muito obrigada. Os irmãos têm sido muito bênção na minha vida, os bispos, eu falei para a bispa, nos piores momentos eu só conseguia vê-los, né, que eles estavam ali conosco. Muito obrigada para o Mário, Valdete, muito obrigada. Obrigada mesmo, sabe? E a gente precisa decidir nesses momentos. Há um escape, uma vez eu ouvi isso, há um escape. Não se renda à tentação de olhar para trás. Não se renda à tentação de colocar em dúvida de quem é Deus na sua vida. Porque Ele é Deus. E mesmo que as coisas não vão bem, Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Então eu quero dizer, não desista. Não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista, não vá por outro caminho. Olhe para Jesus, põe os pés na água e olhe para Ele. Líder de célula, não desista. Líderes, não desista. Olhe para Jesus. Ame e olhe para Jesus. Amém? Amém? Lá em Mateus 22, fala de outra parábola. Eu nem sei se isso aqui vai ser a palavra de alguém mais para frente, mas eu vou falar. Fala de outra parábola que um rei faz um banquete e ele pede para os seus servos chamarem as pessoas, convidem a todos. E ele prepara esse banquete com muita fartura, com bebida, com comida, com muita fartura. Se a gente vê o zelo do rei ali em preparar este banquete, os servos vão ao povo. E lá fala assim que as pessoas preferiram as suas coisas. Preferiram o seu trabalho, preferiram as suas atividades e não foram. E não quiseram e rejeitaram o convite do rei. Rejeitaram o convite do rei. E nesta noite eu quero deixar essa reflexão aqui. Quero deixar essa reflexão aqui. Muitas vezes o servir a Cristo, o servir a Deus, o conhecer ao Senhor, sabe? O estabelecer do reino de Deus, porque é uma conquista diária, você vai conquistando o reino de Deus, você vai perseverando e você vai andando com Cristo. Muitas vezes requer de nós renúncias, como eu disse. Às vezes, algo pesado, irmão. Às vezes requer, sim, que nós tenhamos, às vezes vamos ter perda, sim, aos olhos deste mundo. Às vezes você vai ser criticado, né?
Lá vai irmão de novo para a igreja. De novo vai para a igreja. Só sabe viver na igreja. Só vai para a igreja. É com a família. Isso às vezes é pessoas perto de nós. Mas não desanime. A palavra de Deus diz que aquele que preferir o seu pai, a sua mãe, não é digno de mim. E assim, não quer dizer que só seu pai ou sua mãe, mas aquilo que preferir qualquer coisa do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Persevera com Cristo, irmãos. Você encontrou um tesouro de grande valor. Você tem acesso a uma pérola de grande valor. Você é esse homem, esse comerciante, ou esse homem que estava arando a terra, trabalhando ali, e encontrou um tesouro de inestimável valor. Se preciso for, venda tudo o que tem. Faça o que for preciso para continuar com Ele, para viver Ele, para estar com Ele. Nós podemos perceber que nas duas parábolas, é algo que eu achei tão maravilhoso isso, que o Senhor Jesus, né, de tanta sabedoria, os tesouros, eles foram comprados, quer dizer que eles tinham um dono que não sabia do valor. Eles não sabiam o valor. O dono daquela terra não sabia do tesouro, quanto aquela terra valia. E o dono daquela pérola que vendeu para aquele senhor que achou que estava fazendo um bom negócio, não sabia o valor que aquela pérola tinha. Que não sejamos essas pessoas, amém? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso não é o Senhor fazendo assim, ó. Ele te chama aqui e depois fala, você vem. Não, não é isso, irmãos. Isso é a nossa decisão. Ele te chama, Ele tem te chamado, Ele tem falado com você, tem colocado pessoas na sua vida. Você tem um tesouro inestimável com você. Você tem a oportunidade de conhecer a Jesus, de ter a palavra, de andar com Cristo. Será que nós seremos como este comerciante que vendeu, que não quis, que não sabia, que não entendeu? Amém? Eu quero deixar essa reflexão com os irmãos. Que sejamos aqueles que encontrem e que reconheçam que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus venha tocar os nossos corações nesta noite, amém? Se porventura aqui nesta noite você se encontra perdido, ou você se encontra sem direção, ou você se encontra desanimado,